Queridas irmãs, nesta segunda meditação que faremos no nosso retiro, na nossa Escola Bento XVI, tem o tema Princípios Educativos e Virtudes na Coerência da Vida da Mulher Católica. Então, na mesma esteira, na mesma sequência da reflexão anterior, prossigamos pedindo a iluminação divina. A educação cristã começa e se orienta pelo primado de Deus. Nós somos cristãos, somos católicos e a centralidade da nossa vida está em Cristo. E em tudo que nós fazemos e gerimos neste mundo, esse primado de Cristo deve ser muito importante para nós. O Papa Leão XIV, desde o início do seu magistério pontifício, seu governo da Igreja, ele tem pontuado para nós a importância da centralidade de nosso Senhor Jesus Cristo, seja na nossa vida, seja naquilo que nós realizamos, seja na vida da Igreja. A partir do momento que nós desviamos o foco da centralidade de Cristo, então as coisas vão perdendo sentido. Por que a educação católica está em crise? Por que a Igreja também vive esses momentos de dificuldades? Por que a nossa sociedade vive uma crise sem precedente? Exatamente porque tirou do centro aquilo que é o preponderante, Deus. Se relega Deus à periferia da vida e coloca a pessoa humana no centro. Daí a dificuldade que a nossa sociedade ocidental está experimentando, exatamente por causa disso. Por que a baixa natalidade na Europa, onde as famílias não querem ter filhos? Porque perderam o foco espiritual. Deslocou o foco essencial para os acidentes, para a vida boa, para a vida de curtição, para a vida de bem-estar, em detrimento daquilo que é a vontade de Deus, que é a centralidade dele na nossa vida. Nosso Senhor Jesus Cristo estabeleceu a hierarquia de valores para nós. Em Mateus 6,33, nós temos essa palavra extremamente significativa de Nosso Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Agora no café silencioso, eu vi essas meninas ali silenciosas, elas já estão sendo iniciadas nesta consciência reta da primazia de Deus. Sem esta centralidade, qualquer pedagogia perde sua finalidade última, que é conduzir a pessoa à comunhão com Deus. Uma educação que se limita a este mundo é uma educação truncada. O Papa Bento XVI recordava que o verdadeiro protagonista de toda a obra educativa é Deus. Não é Paulo Freire. Não são os filósofos, mestres da suspeita. A primazia é Deus. E é exatamente essa descentralização de Deus na cultura, na educação e até mesmo na vida da igreja. Uma igreja onde o centro não é Cristo não funciona. Onde o padre e o bispo é o protagonista não funciona. Daí essa preocupação, porque se antes o sacrário estava no centro,
Agora no centro está a cadeira do bispo, está a cadeira do padre, né? A gente fica pensando, será que isto ajuda, né? Então nós precisamos ter esta consciência que muitas coisas precisam dar lugar a Cristo. Nas nossas famílias, na nossa igreja. Quando se vai construir uma casa paroquial nos nossos dias? Eu sempre pergunto ao padre, onde você vai colocar a capela do Santíssimo? Porque o Santíssimo é Jesus que deve ser o centro. Eu fico a sonhar, né? Quem sabe um dia a escola Bento XVI, Deus vai fazer florescer e nós vamos ter a nossa sede própria, uma escola própria, pensada de forma espiritual, na arquitetura, na distribuição dos departamentos da escola, pensando primeiro em Deus, que é a fonte principal, para depois você pensar nos professores e nos alunos. Primeiro coloca Deus no centro e depois vai orbitando as outras realidades em volta, né? É assim que tem que ser. A solução do mundo não está nas guerras, nos poderes políticos, nas lideranças políticas do mundo. A solução está em colocar Deus no centro. Ontem eu recebia do professor Joel Gracioso, lá de São Paulo, um projeto de um curso sobre a cidade de Deus, em Santo Agostinho. Ele é doutorado em Santo Agostinho. E exatamente isso, a cidade de Deus, ela tem como centro Deus, né? Hoje se faz tudo pensando no homem. E a própria Sagrada Escritura diz, infeliz daquele que coloca sua confiança no homem. Por que nós temos os contratos, documentos? Porque nós somos falhos. Hoje eu estou vivo, amanhã posso estar morto. A verdadeira educação nasce de uma sabedoria divina encarnada no cotidiano. A escola, repito, é um elemento supletório de ajudar os pais a aprimorar a escola familiar, a escola do lar. A mulher católica, ao conformar sua vida à palavra de Deus, adquire essa sabedoria que não vem dos livros, mas do alto, e que a torna uma fonte de conselho de paz para a sua família. São Basílio Magno, na sua regra moral, ensinava que a virtude se aprende mais pela convivência do que por qualquer ensinamento. Então, as crianças inseridas num contexto familiar de virtudes, vendo o pai, a mãe, os irmãos mais velhos que vivem as virtudes, elas já aprendem essa belíssima realidade que é a busca desta profunda conceituação da vida a partir dos valores focados nesta luz divina. Esta afirmação de São Basílio ressalta a importância do lar como primeira escola de virtudes. É na convivência diária que os filhos aprendem o que significa ser honesto, paciente e piedoso. O lar cristão como igreja doméstica é um ginásio onde as virtudes são exercitadas e fortalecidas. A fé é o fundamento da vida espiritual e da educação cristã. Ela forma nosso olhar, capacitando-nos a ver a realidade com os olhos de Deus. O salmista expressa a confiança que brota da fé, quando diz no Salmo 27:1, o Senhor é minha luz e minha salvação.
a quem eu temerei. A mãe que vive da fé transmite aos filhos a virtude da esperança, ensinando-lhes que, por mais escura que seja a noite, Cristo, o sol da justiça, sempre voltará a brilhar. A caridade é a rainha das virtudes e a que mais perfeitamente educa. Ela se expressa no serviço desinteressado ao próximo. Certa vez eu li uma historinha de um pai americano que todos os domingos colocava seu carro fora da garagem para lavar o carro. E o menino estava ali sempre ajudando o pai. E chegou uma criança pobre pedindo alguma coisa. Me dê uma coisa. E o pai olha para o filho e diz: vai lá e busca o brinquedo, o último brinquedo que eu te dei, dá para ele. Aí o menino pirraçou: vai, seu pai está falando. E como era um menino que tinha uma certa educação de obediência, ele foi e buscou um robô de última geração dos brinquedos, caríssimo, e deu para o menino pobre, um migrante pobre, um menino de pé no chão, um calçãozinho sem camisa. E o menino pegou aquele robô e ficou assustado. E o homem: pode levar. Na verdade, o homem queria educar o filho. E o filho ficou resmungando. E o menino foi com aquele robô, o menino pobre, sem saber o que vai fazer com esse robô. E o pai então dá uma lição para o filho, de despojamento, de tudo. E ensina, escuta que teu pai vai falar. Não precisa responder nada, só escuta. Ensinou. No outro domingo, quando estava a lavar o carro, já terminando, o menino pergunta para o pai: será que o menino pobre não vem pedir nada hoje? E o pai ficou feliz no coração porque o menino entendeu a mensagem. O menino tinha entendido a mensagem. A caridade, como já disse, é a rainha das virtudes e a que mais perfeitamente educa. Ela se expressa no serviço desinteressado ao próximo. Jesus, na última ceia, nos deu o exemplo. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Lavar os pés uns dos outros. João 13. A mãe de família tem inúmeras oportunidades diárias de viver esta caridade serviçal. Cada ato de serviço, feito por amor a Deus, torna-se uma lição de caridade para os filhos. A prudência é a virtude que nos ajuda a discernir o nosso verdadeiro bem e a escolher os meios para realizá-lo. São Gregório Magno, em sua regra pastoral, comparava o bom educador ao médico, que adapta o remédio à necessidade da alma. A mãe prudente sabe quando falar e quando calar, quando corrigir e quando consolar, buscando em Deus a luz para tomar as decisões justas. A virtude da fortaleza nos assegura a firmeza e a consciência na busca do bem. Em um mundo que hostiliza os valores cristãos, a fortaleza é indispensável. São Paulo exorta, Efésios 6:11, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A mãe forte não teme as ameaças do mundo e ensina os filhos a serem corajosos soldados de Cristo. A tradição cristã afirma a igual dignidade e a complementariedade entre o homem e a mulher. As feministas arrepiam
quando escuta essa palavra complementariedade. Mas temos que entender que é assim. São João Paulo II, na Mulieris Dignitatem, sobre a mulher, escreveu que a mulher não pode se encontrar a si mesma senão doando amor aos outros. Essa capacidade de se doar, de gerar e nutrir a vida, é o gênio feminino, que enriquece a família, a igreja e a sociedade. Uma mulher católica, cristã, nunca pode ter vergonha de ser mulher cristã. E uma mulher católica nunca deve se sentir melhor que ninguém, mas ela tem o dever de sentir-se diferente. Diferente no jeito de se expressar, de vestir, de falar, de rezar. Algumas correntes do feminismo, de inspiração marxista, veem a liberdade como uma ruptura com a maternidade e a família. A vida cristã responde com a palavra de Cristo. Não leste que o Criador no começo os fez homem e mulher? Pronto. E é citado por Jesus em Mateus 19. A liberdade cristã não é a liberdade dos vínculos, mas uma liberdade para o amor e a doação. A crítica cristã a certas ideologias não rejeita a dignidade da mulher, mas denuncia visões que reduzem a pessoa a construções sociais, esquecendo que somos criaturas de Deus. Negar esta verdade é abrir a porta para a autodestruição do humano. A mulher cristã, ao defender sua identidade, defende a verdade sobre o homem e sobre Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, com sua pequena via, nos ensina que a santidade consiste em fazer, como eu já disse, as coisas ordinárias com um amor extraordinário. Coisas ordinárias do dia a dia, de forma extraordinária, com um amor extraordinário. Ela mesma escreve: não deixar escapar nenhum pequeno sacrifício e fazê-los por amor. Santa Teresinha é tida também como a santa do amor. E é muito gostoso ler o que ela escreveu. A virtude cresce no cotidiano. A mãe que vive a pequena via espiritual, oferecendo a Deus cada tarefa, cada serviço, cada atividade, trilha um caminho seguro de santidade. A disciplina cristã gera a liberdade interior, o domínio de si. A carta de São Paulo aos Hebreus 12:11 nos diz: toda correção produz um fruto pacífico de justiça. A mãe que com amor e firmeza estabelece limite para seus filhos, está lhes prestando um grande serviço, pois os está educando para a verdadeira liberdade, que é querer o bem. Eu me lembro de uma mãe que muitas vezes foi atrás de mim, quando ainda padre jovem, para ajudá-la a tirar o filho do alcoolismo. Era um funcionário de uma autarquia. E depois de um tempo, a gente conseguiu que ele fizesse o encontro de casais com Cristo. E no encontro de casais com Cristo, ele começou um caminho de conversão bonito e renunciou à bebida. 8 anos depois, sóbrio, saúde boa, reuniram-se os 9 irmãos no mês de julho, numa temporada no Rio do Peixe, na praia do Rio do Peixe. E todos tomando cerveja e ele tomando suco, tomando refrigerante. E a mesma mãe que veio com tanto sofrimento para tirá-lo do álcool, falou: meu filho, toma uma cervejinha com seus irmãos. Eu fico tão triste você não poder tomar a cervejinha.
Não vai, toma só uma, não vai fazer mal. E aquela primeira que ele tomou, acabou com a sua vida, há pouco tempo foi sepultado. Com cirrose, perdendo tudo, perdendo a família, perdendo os bens. É uma mãe que não tem um amor correto. Que o amor correto é aquele que preza pela liberdade em Cristo, que é a liberdade também pela vida, o sofrimento, da renúncia. A educação clássica cristã valoriza a conexão entre o verdadeiro, o bom e o belo. São Paulo nos exorta: tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é justo, a isto aplicai-vos. Filipenses 4:8. A mãe que expõe seus filhos à beleza, seja na arte, na música ou na liturgia, está afinando suas almas para a harmonia divina. A mãe educadora precisa ser uma sentinela, como já disse na outra meditação, formando os filhos com consciência crítica diante das ideologias que destroem os valores familiares. Não é fácil educar os filhos, mas a educação clássica, a educação firmada naquilo que a igreja nos orienta, não tem como dar errado. Cristo nos alerta: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como dizia um jovem da igreja que está terminando o seu curso de advogado em Brasília, que é uma realidade muito dura para um jovem cristão hoje dentro de uma universidade pública. E quando ele entrou na universidade, eu disse para ele: você entra como uma garça branca que vai no mangue de lama suja, anda ali, pinçando os crustáceos para a sua alimentação, e quando ela voa dali, ela voa branca como ali chegou. Você entra na faculdade, meu filho, limpo e saia limpo. E ele veio me dizer agora: minha formatura está próxima, entrei limpo, estou saindo limpo. Ter que responder às provas não com as suas convicções, mas com aquelas que o professor colocou na cabeça dos alunos. Senão você não passa de ano. Esse é o mundo que os filhos de vocês precisam ser preparados aqui na Escola Bento XVI para enfrentar lá na frente. Essas crianças vão enfrentar esse mundo, que é um mundo que a gente não vai conseguir desconstruí-lo com menos de 50, 100 anos. Que tem 70 anos que a desconstrução da família, dos valores cristãos no Ocidente, está a todo vapor. Já destruiu a Alemanha, Bélgica, França, Itália, Inglaterra, vai destruindo tudo. Tanto que a Europa hoje está sendo invadida pelos muçulmanos com toda tranquilidade, sem nenhum problema. Que já chega, já faz suas mesquitas, já interfere nas leis do Estado. O dia do Senhor, o domingo, já foi relegado na França há tanto tempo. Mas agora os dias muçulmanos têm que ser observados. Países que eram cristãos, França, a filha predileta da igreja, hoje é um monstrengo socialista, comunista, relativista, que está sendo engolido pelos islâmicos. E os países que abandonam a fé, que abandonam Cristo, não vai adiante. Aí vocês veem aqueles países onde a fé mantém firme, onde Cristo é o império, é o imperador central de tudo, esses países não desmoronam, como a Polônia, por exemplo.
Armada com a oração e a formação, a mãe cristã católica deve desmascarar esses lobos e proteger seu rebanho, que são seus filhos. Como você vai fazer isso? Aplicando a dinâmica, a pedagogia das virtudes. Criança não tem que ficar com o celular na mão. Uma família cristã não tem que fazer assinatura de Netflix. Só filme que não vale nada, filmes que só inculcam a desgraça na vida das crianças e dos filhos. Um pai e uma mãe que constitui a sua família nesse padrão, não tem como dar errado. Mas do contrário, você vai ter seus filhos, como me dizia um casal bonito, que teve 2 filhos, um filho e uma filha. Mas ela feminista até tempos atrás, ele relativista, educar os filhos sem que eles tomassem a bênção do pai e da mãe, chamar o pai de senhor, a mãe de senhora, você, cara, velho, assim que os meninos chamam o pai e a mãe. Agora vieram reclamar para mim que os filhos são ateus, viraram ateus. Tem os netos que não são batizados. Eu te falo, eu tenho que falar a verdade para vocês, vocês construíram isso. Reconhece. Paróquia Teologia da Libertação, padre relativista, pastoral relativista, uma igreja sem modos, sem um mínimo de disciplina, de uma fé vulgar, por assim dizer, que não modifica o jeito de ser das pessoas. Paróquia cheia de festa com cachaça, com dançarada, com coisas erradas. Esses padres vão prestar contas diante de Deus. Bispos também, que não vigiaram o rebanho. É muito triste isso. Você tem padres, bispos, inclusive, que nunca fizeram uma pregação contra o aborto. O que isso induz? Cada um tire suas conclusões. São Jerônimo aconselhava no século IV que a Escritura Sagrada seja sempre em tuas mãos. Esse conselho ressalta a importância da formação bíblica desde cedo. A mãe que lê a Bíblia para os seus filhos, que os ensina a rezar com os salmos, está lhes dando um alimento sólido que nutrirá sua fé por toda a vida. A catequese no lar deve incluir a oração em comum e o diálogo espiritual. A oração do terço em família e a leitura do Santo Evangelho transforma a casa em um cenáculo. Um dos lugares que eu gosto de visitar na Terra Santa é o cenáculo. É simples, uma sala um pouco maior do que essa, antiga, embaixo tem um porão, onde fica lá aqueles judeus observantes radicais que vigiam aquele lugar. E sempre que a gente vai ao cenáculo, a gente pede a invocação do Espírito Santo e o amor à Eucaristia, porque ali nosso Senhor instituiu a Eucaristia e depois enviou o Espírito Santo sobre os apóstolos. É um lugar muito bonito, o cenáculo. A casa de família católica deve ser um cenáculo, onde não falta o crucifixo, as imagens dos santos, o presépio. A casa católica precisa ser essa expressão viva da piedade. Os discípulos de Emaús diziam, em Lucas 24:32, não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Isso aqui é uma referência bonita, né? A eficácia da palavra de Deus, a Sagrada Escritura. Porque a Sagrada Escritura é Deus que fala. É a Sagrada Palavra.
que vai descendo ao nosso coração como o orvalho da manhã. O diálogo espiritual em família faz arder o coração e fortalecer a comunhão. Neste nosso mundo de instabilidade, a mulher cristã, com sua fé ancorada em Cristo, torna-se um sinal de estabilidade. Uma mulher cristã católica nunca deve ter vergonha da sua fé. Nunca. Mesmo que sua mãe ignora, mesmo que parentes não concordem com o seu jeito católico de ser, tem problema. Você tem que dar satisfação da sua vida a Deus, não aos outros. Sua coerência e serenidade são um porto seguro para a sua família. Uma âncora que a impede de ser levada por todos os ventos de doutrina. A mulher católica cristã é a guardiã do lar e a sentinela da fé. Por isso que às vezes as crianças ficam um pouco mais apegadas com o pai que passa o dia fora de casa, e a mãe é aquele martelinho de Deus que está ali, batendo toda hora, botando as coisas no lugar. Então, às vezes as crianças ficam assim, mais afetuosas com o pai, porque a mãe é a que corrige, é a que bota ordem nos sentidos. Sua coerência e serenidade são um porto seguro para a sua família. Esta âncora que impede de ser levada por todos os ventos das misérias deste mundo. Portanto, repito, ela é a guardiã do lar e a sentinela da fé. A educação das virtudes prepara os filhos para a vida no mundo, para que enfrente os desafios éticos de uma sociedade secularizada sem Deus. A formação em virtudes como a justiça, a honestidade e a coragem os capacitarão a serem no mundo sem serem do mundo, tornando-se sal da terra e luz do mundo, como diz São Paulo em Mateus 5. A missão educativa dos pais não é solitária. A comunidade eclesial, a igreja, é o suporte que sustenta e orienta as famílias. A carta aos Hebreus nos exorta em 10:24. Cuidemos uns dos outros para nos estimularmos no amor e as boas obras. É a comunidade dos fiéis. Nós não podemos ser católicos desvinculados da igreja. A participação na vida da paróquia é o meio concreto pelo qual a igreja acompanha os pais. O profeta Miqueias resume o essencial da vida moral. 6:8. Que pratiqueis a justiça, ameis a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar com Deus. Eis um programa de vida para todas as mulheres católicas. É um roteiro seguro para a educação de seus filhos. Praticar a justiça, amar a misericórdia e caminhar com Deus. A crítica cultural cristã deve ser sempre acompanhada de caridade e respeito pelas pessoas. Porque os pagãos, inimigos da fé, eles nos combatem duramente e têm o desejo de nos levar também ao paredão. Esse povo comunista que odeia o cristianismo, que odeia a igreja, o desejo deles é eliminar todos que são contra eles. O desejo de eliminar os cristãos. Isso é um dado que nós temos aí, pode ver os vídeos dessa gente que fala, né, contra a fé. O cristão combate o erro, mas ama quem erra. Isso é um preceito que já Santo Agostinho lembrava para nós. Odeio o pecado, mas amo o pecador. É preciso evitar reduzir as pessoas a rótulos ideológicos.
ou usar uma linguagem agressiva. A gente tem que ter paciência, muita paciência com as pessoas que estão lá atrás, embebidas por coisas erradas, né? A verdade deve ser sempre dita na caridade, Efésios 4:11. Com a mesma paciência com que Cristo tratava os pecadores. Que nas nossas famílias nós temos pessoas complicadas. Pessoas que não pensam como nós. Que às vezes no encontro de família até faz piadas, abusa da gente, tem tudo isso, né? E a gente precisa ter essa paciência, né? A mulher educadora transmite a esperança com alegria que brota de uma fé vivida. São Paulo exortava em Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Uma mãe alegre, apesar das dificuldades, é um testemunho poderoso da verdade do Evangelho, ensinando que a felicidade está na presença de Deus. Aqui nós estamos em cima da rota que desce os aviões. Por isso essa barulheira. Sobe e desce por aqui. Tristeza. Então, minha gente, a pedagogia cristã integra razão e fé, tradição e cultura. A fé não teme a razão, pois ambas procedem de Deus. O Papa São João Paulo II escreveu aquela encíclica Fides et Ratio, a fé e a razão. É uma maravilha, pequena, resumida, mas dá para a gente uma profunda consciência de que não há uma oposição da fé à razão, nem da fé à ciência, né? Então, a beleza da vida da mulher católica, a sua alegria, o seu testemunho, a sua vocação, no fundo é uma expressão, é uma epifania de beleza de quem tem a alma talhada por Deus dentro deste mundo. E a educação virtuosa prepara os filhos para a missão evangelizadora que todo batizado recebe. Um cristão formado na verdade e na caridade torna-se, por sua vez, um evangelizador. Evangelizar, como dizia Santa Teresa de Calcutá, é ter Jesus no coração e levá-lo aos outros. É algo bem simples. Se tornando capaz de levar a luz de Cristo aos ambientes onde vive. No mundo do judiciário, no mundo da política, no mundo empresarial, nós temos muitas pessoas da igreja de grande coerência, que dá gosto. São, às vezes, vozes isoladas, sobretudo dentro desse mundo complicado da política brasileira que nós estamos vivendo, que é pura corrupção, pura malandragem, puro discurso de mentira, né? Então, a mãe, ao educar na fé, está formando os futuros apóstolos do terceiro milênio que nós estamos vivendo. Quando você olha na história da igreja, os templários, a Ordem de Cristo, essas grandes ordens que se colocaram a serviço do Papa para combater contra aqueles que queriam destruir a igreja, atrás de cada um daqueles homens tinha uma mulher santa, uma mulher que educou os filhos, que talhou os filhos para a fé. A maternidade espiritual é uma dimensão essencial da vocação feminina e uma força transformadora na sociedade. E a maternidade espiritual não é só para as mulheres que geram filhos, mas também para as religiosas consagradas que entregaram seu coração a Cristo. Elas não perderam a fecundidade maternal. A mulher consagrada, a mulher solteira que optou por viver as santidades fora do casamento, elas vivem essa maternidade de orar pelos padres, de orar pela igreja, pelo Papa, pelos sobrinhos, pelos parentes, né? Nunca você pode olhar para uma mulher que não gerou, que não se casou, como se ela fosse uma pessoa infértil. A fertilidade espiritual, às vezes, é mais fecunda
do que a própria fertilidade biológica. Uma mulher que com seu carinho e oração gera e nutre a vida de Deus nos outros, exerce uma maternidade fecunda. Santa Catarina de Sena foi mãe espiritual de uma multidão de discípulos. Nunca gerou um filho no ventre, mas gerou muitos no ventre da fé. A mulher que vive segundo princípios sólidos, ancorados na lei natural e na revelação, torna-se uma referência moral, indispensável para as novas gerações, que se encontram desorientadas. Qualquer uma das senhoras aqui que se comporta como uma mulher de Deus, a maneira de ser por dentro e por fora, até na maneira de ser externamente, vocês nunca vão ser desrespeitadas. Nenhum homem malandro vai chegar em você desrespeitando a sua pessoa, porque o seu jeito de ser já é uma força que repele as forças do mal. O lar cristão, animado pela fé e pela caridade, transforma-se em um espaço de santidade diária, um oásis no deserto, como dizia o Papa Bento XVI. É a primeira e mais importante escola da humanidade e de santidade, o lar verdadeiramente cristão. O futuro da igreja e da sociedade se decide na quantidade dos lares cristãos. Essa é a verdade. O que nossas famílias estão dando para a igreja hoje? Pouca coisa. Muita gente engajada para ganhar dinheiro, no mundo empresarial, mas sem Deus. Daí que a gente tem esse zelo por esses empresários católicos no mundo todo, que estão fazendo um trabalho muito bonito de evangelizar os empresários católicos para que eles possam, nas suas empresas, dar esse testemunho de fé. Então, minha gente, a tarefa da educação requer constância para não desanimar, oração para buscar a Deus, a luz e a força, e humildade para reconhecer as próprias limitações e estar sempre disposta a aprender. A gente precisa ser humilde, inclusive aqui na escola, nos trabalhos nossos aqui, vocês que dedicam, precisam ter essa humildade. Às vezes o demônio coloca na nossa cabeça certos rigorismos, certas manias de pensar que a gente está certo em tudo, que os outros aqui estão errados, isso não funciona. A gente precisa sempre ter a humildade como esse óleo que vai untando o nosso interior para a gente viver bem a nossa fé. Porque a educação é uma obra de arte, que se esculpe com a paciência de um artesão e se irriga com a oração de um monge. O monge é paciente. O monge reza 9 vezes no dia com a igreja. E reza também os seus momentos particulares. E sabe que é na parcimônia da oração que a graça de Deus vem. E o cinzel, que é uma mãe que vai esculpindo nos filhos essa obra de arte humana, se dá também com o tempo, com a paciência. Concluindo, voltando o nosso olhar para a Virgem Maria, modelo de mãe e de igreja, o Evangelho nos diz que, após a Anunciação, ela partiu apressadamente, Lucas 1,39, para servir. Maria é a mulher da caridade pronta e do serviço humilde. Ela que guardava todas essas coisas, meditando-as no seu coração, é o modelo perfeito da educadora da fé. Modelo perfeito para cada uma das senhoras aqui presentes. A ela, a rainha da família, consagramos todas as mães católicas da nossa escola, da nossa cidade. E que Deus nos ajude a cumprir a nossa tarefa antes que o mundo passe. Assim seja. Amém.